Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Pai. Pronto, Senhor, para receber de Ti a instrução, o conhecimento, Pai, o direcionamento, Deus, para mais um dia. Mais um dia, Deus. Senhor, fala conosco, Deus, nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que Ele tenha primazia, que Ele possa trazer a revelação do céu aqui para a terra, Senhor, através dessa palavra de devocional, Senhor. Nós te damos liberdade, Senhor, nós te pedimos, Deus, fala conosco, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs, de segunda a sábado, né? Trazendo uma palavra de devocional, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de conhecimento, né? Não só para mim, que estou aqui fazendo esses devocionais, mas creio que para você também que tem nos acompanhado, nos assistido e tem estado conosco. E eu te convido a você que tem assistido e tem gostado, curta esse vídeo, comenta, compartilha, aciona as notificações, né? Se inscreva no meu canal, convide um amigo, uma amiga, um parente, um vizinho, um companheiro de trabalho a estar conosco também nesse momento importantíssimo pela manhã, quando nós tiramos um tempo a sós com Deus para estarmos estudando juntos a palavra de Deus. Então eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a tua palavra, eu te convido a buscar um lugar a sós com Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã, assim como Ele já falou comigo. Eu te convido também a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. Eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã, ainda no estudo sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. A palavra de Deus diz para nós nessa manhã, Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. O texto diz: o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Queridos, o que está acontecendo aqui? Algo muito importante. Paulo, quando ele decide pregar aos romanos, a igreja de Roma, ele enfrenta uma grande resistência. Resistência por quê? Nas demais igrejas, Paulo escreve, após as suas viagens missionárias a esses cristãos gentios, cartas advertindo, instruindo a igreja, ensinando a eles, pontuando algumas situações que ele não concordava com a igreja em relação ao que ele tinha visto. Em Roma é diferente.
Em Roma, Paulo tem o desejo incessante de ir até eles para que ele pudesse compartilhar aquilo que ele tinha aprendido na sua caminhada cristã com Jesus. E ele encontra grande resistência. Então, após Paulo ter realizado as suas 3 primeiras viagens missionárias, a primeira delas ele vai até a Galácia. No segundo momento ele viaja até a província, na província da Macedônia, e a última viagem ele vai à região de Éfeso. A primeira viagem à região da Galácia, a segunda viagem à província da Macedônia e a terceira viagem a Éfeso. E quando ele retornava de Éfeso, de sua terceira viagem rumo a Antioquia, rumo a volta dele a Antioquia, ele descobre que naquela época havia um imperador romano chamado Cláudio. E esse imperador, ele baixou um decreto, uma lei, que expulsou os judeus de Roma. E Paulo foi impedido de entrar em Roma. Por isso, nesse retorno, quando os judeus já haviam sido expulsos de Roma, sem ao menos ter direito às suas propriedades, ao qual eles tinham em território romano, esses homens e mulheres que foram expulsos estavam passando por algumas necessidades, e Paulo decide reunir uma oferta dentre as igrejas gentílicas da época e leva essa oferta até os judeus, até aquele povo que estava passando necessidade por ter sido expulso de Roma. Esse imperador chamado Cláudio, ele dificultou a entrada dos judeus em Roma. Por isso, Paulo escreve essa carta endereçada aos romanos, dizendo da vontade que ele tinha. Por isso ele diz ali: eu tive muita vontade, mas fui impedido. Aqui ele diz no versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Então, havia um desejo no coração do apóstolo Paulo de ir até Roma, de entrar na cidade romana e compartilhar com os romanos aquilo que ele tinha aprendido, os frutos que ele tinha aprendido, que ele estava compartilhando com os demais povos gentios. E quando ele escreve essa carta, ele escreve para que eles fossem tocados acerca do que eles estavam fazendo, acerca daquilo que havia no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um desejo de entrar em Roma para compartilhar com os romanos aquilo que ele tinha recebido de Jesus, ou seja, graça e misericórdia. Então aqui nós passamos a entender o porquê desta carta ser uma carta diferente das demais cartas, por causa do impedimento do apóstolo Paulo de ter acesso aos romanos para pregar entre eles o evangelho de Jesus, a compartilhar com eles o evangelho de Jesus. E ele fala claramente em Romanos 1, do 8 ao 15, do desejo do coração dele em entrar naquela cidade, naquele lugar, para compartilhar com ele, assim como ele já havia compartilhado com os outros povos gentílicos, nas regiões gentílicas, com os outros povos gentios, ou seja, na região da Galácia, na região, na província da Macedônia e na região de Éfeso. Ele também desejava entrar em Roma. Havia um desejo no coração do apóstolo Paulo de pregar aos romanos o evangelho de Jesus, mas ele deixa claro que ele foi impedido por haver naquela época uma expulsão dos judeus de Roma. Então, a essência do coração do apóstolo Paulo, a essência dele como um evangelista, como um apóstolo, ele tinha o desejo de entrar em Roma, mesmo sabendo que os judeus haviam sido expulsos de lá. Ele manda essa carta para que o coração daqueles homens, daquelas pessoas, fossem tocados pelo seu amor, pelo amor de Jesus,
para que eles permitissem que ele entrasse naquele lugar para levar o evangelho, as boas novas de Jesus, também aos romanos. Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã nós estamos de volta, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo, em nome de Jesus. Até amanhã, tchau, tchau.